Opa, tudo jóia? Somos da Ciência da Computação. Eu sou o Cian. Eu sou o Matheus Wagner. Eu sou a Amanda Beatriz. Eu sou o Marcial. Do trabalho, né? Nosso grupo ficou responsável, a gente escolheu sobre o sensor de microfone, certo? Mais à frente a gente vai estar mostrando certinho o funcionamento do nosso projeto e explicando passo a passo sobre cada componente, certinho? Então, pessoal, agora eu vou falar sobre os componentes que nós utilizamos no projeto, certo? Nós estamos utilizando o Arduino Mega 2560R3 como microcontrolador de sistema. O Arduino Mega 2560 é uma placa microcontroladora baseada no ATmega 2560. Ele possui 54 pinos de entrada e saída digitais e 16 entradas analógicas. Ele possui também 4 portas seriais de hardware, um oscilador de cristal de 16 MHz, uma conexão USB, uma entrada de alimentação e uma conexão ICSP e um botão de reset. Então, pessoal, o sensor que nós estamos utilizando é o sensor de som KY38, que é esse que está aparecendo aqui na imagem para vocês, certo? Ele é responsável pela captação do nível de ruído do ambiente. Ele tem uma tensão de operação de 4 a 6 volts, certo? E uma sensibilidade ajustável via potenciômetro. Ele também possui saída digital e analógica. Aqui na imagem, vocês podem ver aqui onde eu estou passando o mouse, esse componente do sensor é o microcontrolador. Esse azul aqui é o potenciômetro, certo? Usado para ajustar a sensibilidade do sensor. E esse aqui é o microfone condensador, responsável pela captação de ruídos. Ele possui saída digital e analógica, certo? São esses 4 pinos aqui de baixo. Também foi utilizado nesse trabalho um potenciômetro de 10 ohms. Ele foi utilizado para controlar o nível de contraste da tela LCD. Aqui temos a imagem do potenciômetro. As extremidades elas servem para alimentação do potenciômetro. E aqui o meio é a saída do potenciômetro. Outro componente que foi utilizado no nosso trabalho foi um resistor de 330 ohms, que ele foi utilizado como segurança para evitar a danificação do backlight do LCD. Também utilizamos o LCD 2x16, que são 16 colunas e 2 linhas. Esse LCD ele é azul com as escritas brancas. Ele foi utilizado para apresentar as informações captadas e processadas do sensor e do potenciômetro. Esse LCD utiliza o controlador HD 44780. Esse controlador ele é utilizado em toda a indústria de LCD como base de interface. Na parte de código, a gente importa essa biblioteca Liquid Crystal para auxiliar no LCD, a gente poder escrever, limpar a tela, sem a gente precisar de fazer tudo do zero. A gente define esses pinos, o 11 e o 12, vão ser de funções, para limpar e apagar a tela. O 5, 4, 3 e o 2 vão ser para transferência de dados. Vão mostrar o que a gente falar o que vai ser escrito. Então, essa parte é apenas um controle de animação. A gente acabou fazendo uma animaçãozinha no visorzinho, no LCD, para demonstrar. E a gente acabou fazendo frame a frame. E esses são aqui os frames deles. Passando para o Void Setup, o setup ele funciona de seguinte forma. Ele é lido apenas uma vez, no início da execução do código. Então, tudo que for escrito aqui vai ser executado apenas uma vez. Geralmente a gente define os pinos e seta variáveis aqui. A gente define aqui no serial begin 115.200, que é a taxa de transmissão do Arduino. Para ele se comunicar com o monitor serial, a gente define 2 pinos analógicos, o A0 para o microfone e o A1 para o contraste. A gente acabou utilizando um potenciômetro para controlar o contraste do LCD. Aqui a gente fala para a biblioteca qual a resolução do nosso LCD, que é de 16 colunas e 2 linhas.
Aqui a gente acaba criando os frames da nossa animaçãozinha, setando elas. A gente acaba criando um char para cada um deles. Entrando no loop, o loop vai ser executado constantemente, sem parar. Esse daqui é o controle da animação. Ele basicamente vai controlar o frame rate da animação, a velocidade dele. A gente pega o valor de A0 e A1, a gente acaba limpando a tela para limpar qualquer sujeira que tenha nela, qualquer valor que tenha. A gente, nesse set cursor, a gente vai definir aonde a nossa palavra vai começar. A gente acabou definindo na coluna 0 e na linha 0. Então, na coluna 0 e linha 0, a gente vai printar V2 ponto e o que está no A0, que seria o valor que o microfone está pegando. Aqui a gente acaba desenhando a animação na coluna 10, 9, 8, 7. A gente acaba desenhando a animaçãozinha. A gente define na coluna 13, linha 0, para printar o que vai ser pegado no potenciômetro. A gente printa na tela o valor do contraste que a gente está colocando ali. E depois aqui a gente acaba fazendo um for para colocar as barras. A gente utilizou várias barrinhas mostrando a intensidade do áudio que a gente está sendo captado. Certo, agora que todos os componentes foram apresentados para vocês, o nosso código-fonte foi explicado, que tal a gente pegar todos esses componentes e colocar para funcionar, hein? Vamos agora mostrar para vocês o funcionamento do nosso sisteminha e no processo eu vou explicar certinho as ligações e o funcionamento certinho do nosso projeto, certo? Vamos nessa! E aí, pessoal, aqui mostrando o funcionamento, né? Do funcionamento prático do nosso sistema. Aqui vocês podem ver a tela LCD apresentando as informações. À sua esquerda está o potenciômetro. À direita, o sensor de som que a gente escolheu. E aqui o Arduino Mega fazendo o processamento e o envio das informações para o nosso LCD. A gente está alimentando o Arduino via USB, certo? E é o seguinte, aqui a gente, conforme o Marcel explicou no código-fonte, né? O Arduino está aguardando na porta 0 e A1 os sinais, respectivamente, do microfone, que é esse fiozinho aqui laranjado, que entra aqui na porta A0, e um sinal do potenciômetro também a gente está pegando e enviando na porta A1. Por quê? Porque controlando o potenciômetro, conforme foi explicado anteriormente, somos capazes de controlar o contraste do nosso LCD. Por gentileza. Olha, conforme o potenciômetro é ajustado, ele aumenta a resistência, dessa forma dificultando a passagem da corrente, né? Com isso, abaixando ou então aumentando o nosso contraste, certo? A informação V, ela representa o valor que o microfone está retornando para a gente. Porque o microfone, conforme ele encontra os ruídos, né? Ele retorna para a gente uma voltagem e é com ela que a gente consegue controlar, né? Processar e controlar essa barrinha aqui, ó. Quanto mais alto eu falo, vocês podem ver que a barrinha se movimenta mais. E também, vocês podem notar que o próprio microfone, existe um LED da cor verde, que ele também pisca conforme essa variação de voltagem é transferida, certo? Então é assim, aqui a gente tem as portas, né, do LCD, cada ela com sua respectiva função, sendo a primeira o VSS, que a gente liga num canal de negativo, né, o nosso terra de ND. O VDD é ligado num canal de 5 volts. O V de 0 é a informação que está vindo do potenciômetro. O polo do meio do potenciômetro, ele é o dado que a gente passa para a telinha para ficar gerenciando o contraste dela. Logo após, vem uma função RS, que é para o funcionamento da tela, né? A gente pega esse canal e passa
lá pro 11. 11, porque do ângulo aqui tá complicado. No canal 11 que vai estar gerenciando essa função. O RW é a função de escrita ou então de leitura da nossa placa LCD. Como a gente só está transferindo informação, né? A gente só está realizando a escrita no LCD. Sendo assim, a gente realizou a ligação desse canal RW numa porta GND. Logo após vem a função E, o pino E, que é responsável por realizar apagar a tela, né? A cada atualização que ocorre, no canal E ocorre um pulso para ele apagar as informações da tela e reescrever. Depois vem os pinos D0, D1, D2 e D3, que esses pinos são responsáveis para, quando a gente está utilizando a função de leitura, né? Eles são utilizados para quê? Para que a informação que está no LED seja mandada para o microcontrolador. Nesse caso, não estamos fazendo uso, então não foi necessário realizar conexões. Seguindo, temos a porta D4, D5, D6 e D7. Essas portas são as responsáveis pela transferência da informação, certo? Elas são ligadas nos pinos que foram setados do 2 ao 5. São portas digitais e elas passam os dados em binário, né? O A e o K são pinos de alimentação para o backlight, que é essa luz branca que passa através do LCD. O pino A, ele é ligado num canal 5 volts. Dele ali, ele porque está escondido, mas do canal de 5 volts até o pino tem um resistor, né? Que é o resistor de 330 ohms. O pino de letra K, ele é ligado num canal GND, certo? Essas são as ligações do LCD. Aqui temos o nosso sensor de microfone. Ele possui 4 pinos, tendo da esquerda para a direita o pino de canal analógico, que é o A0, que é o que a gente está puxando as informações para o nosso Arduino. À direita dele temos um pino GND, que é ligado num canal negativo. À sua direita tem o positivo. E aqui logo à direita, no último pino à direita, temos um canal digital, que não está sendo utilizado, porque pelo fato de ser digital, ele só apresenta informações do tipo a som ou não a som. Então, pra gente não é interessante, porque o propósito do trabalho é apresentar um sensor analógico, certo? E esse é o funcionamento dele aqui. Só dá conforme eu falo, ele vai variando a barrinha, tá vendo? E é isso aí. Certo? Aqui se encerra a nossa apresentação do nosso projeto. Agradeço a todos pela atenção e é isso aí. Muito obrigado. Valeu! O editor que se vire. Certo. Gravando.